E aí, pessoal, bom demais da conta? Sejam muito bem-vindos a mais uma revisão clínica daquelas. Puxa a cadeira, pega um cafezinho coado na hora, porque hoje a gente vai assumir o papel de um verdadeiro detetive. Nós vamos investigar juntos um dos distúrbios hidroeletrolíticos mais frequentes e também mais temidos nas enfermarias do SUS, a hiponatremia. É aquele trem que, se a gente não diagnosticar rápido, o paciente pode evoluir para confusão mental, edema cerebral e até umas convulsões bem graves. Então esquece aquela ideia de só decorar a tabela, viu? O nosso objetivo aqui é entender a lógica pura do negócio, para garantir aquele notão nas provas do ENADM e, claro, muita segurança no plantão. Vamos destrinchar um fluxograma simplesmente infalível. E para organizar a nossa vida, a gente dividiu esse mapa mental em 4 passos diretos. Primeiro, a osmolaridade plasmática. Segundo, a osmolaridade urinária. Terceiro, o fator volemia. E, por fim, os pontos-chave para cravar na prova. Então, bora lá. Passo 1. Osmolaridade plasmática. A primeiríssima coisa que a gente precisa saber quando bate o olho num exame com sódio baixo, com aquele risco neurológico todo, é: essa hiponatremia é de verdade mesmo, ai? Ou tem algum outro trem bagunçando o nosso laboratório? Para tirar essa dúvida, a gente puxa a famosa fórmula da osmolaridade plasmática. 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18, mais a ureia sobre 6. O valor normal fica ali entre 275 e 295. Mas repara num detalhe crucial dessa fórmula. O sódio é multiplicado por 2. Ou seja, ele é o motor principal, o grande chefão da nossa osmolaridade. E aqui vai um macete clínico de ouro para o seu plantão. A gente sabe que o sódio normal varia de 135 a 145. Se a gente pegar o valor bem no meio, ali nos 140, e multiplicar por 2, pimba, chegamos em 280. E 280 cai exatamente no meio da faixa normal da osmolaridade. Ou seja, por pura lógica, se o sódio cai, a osmolaridade quase sempre tem que cair junto. Se isso acontecer, beleza pura, temos uma hipoosmolaridade verdadeira. Mas, e quando não bate? Ah, é aí que as bancas de prova fazem a festa. Tem 2 situações clássicas onde o sódio está lá no pé, mas a osmolaridade não está baixa. A primeira é quando a osmolaridade está alta, acima de 295. A culpa de quem? Da glicose. Num quadro de cetoacidose diabética, por exemplo, aquele excesso de açúcar no sangue puxa a osmolaridade lá para cima. A segunda situação é quando a osmolaridade dá normal. Aí, meus amigos, o problema é na máquina do laboratório. Um excesso de triglicerídeos ou de proteínas dilui a amostra de um jeito que gera um erro na leitura. É a tal da falsa hiponatremia. Mas, voltando para o nosso caso de detetive. A gente fez as contas, a osmolaridade plasmática está realmente baixa, a hiponatremia é verdadeira. E agora? Qual é a próxima pista para matar essa charada? Aí a gente entra no passo 2, osmolaridade urinária. A gente precisa ir lá e perguntar para os rins o que diabos eles estão fazendo. O rim é o nosso grande gerente das águas. Se o sangue está diluído demais, um rim saudável tem a obrigação moral de dar um jeito nisso. E aqui a gente tem uma bifurcação bem clara, usando o número 100 como limite. Se a osmolaridade da urina for menor que 100, significa que ela está absurdamente diluída. É praticamente água pura saindo ali. O corpo não está com uma doença hormonal grave, ele só está tentando desesperadamente jogar fora um excesso de água. Agora, se a osmolaridade urinária vier acima de 100, opa, sinal alarel piscando. É muito provável que a gente tenha um processo patológico real que está impedindo o rim de diluir essa urina como deveria. Vamos olhar primeiro para as causas daquela urina clarinha, menor que 100. Isso é muito comum na polidipsia primária, onde o paciente, geralmente psiquiátrico, bebe água compulsivamente. Outro clássico absoluto de prova é a ressecção transuretral de próstata, a famosa RTO. A próstata é um trem supervascularizado, cheia de vasinhos. Na cirurgia, se o cirurgião lavar demais ali com o soro sem sódio, essa água entra rasgando direto na corrente sanguínea. E tem também o pessoal com baixíssima ingesta de solutos, tipo etilistas graves ou pessoas em dietas muito radicais, onde só entra líquido. Mas e se o laboratório mostrar uma osmolaridade da urina maior que 1000? O rim não está conseguindo mandar a água livre embora e o risco neurológico só aumenta. Qual o próximo passo? A gente tem que olhar para o paciente como um todo. Chegamos no passo 3, o fator volemia, a nossa chave mestra do diagnóstico. Aqui, a gente divide os pacientes em 3 grandes grupos clínicos, começando pela galera da hipovolemia. O paciente está literalmente seco. E como uma bomba d'água super inteligente, o corpo aciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona para segurar qualquer gota de líquido. A aldosterona vai lá no rim e fecha as torneiras, mandando reabsorver tudo.
Se a bomba estiver funcionando direitinho, o sódio na urina vai estar baixinho, menor que 30. Isso rola em perdas por vômitos, diarreia ou hemorragia. Mas se o paciente está hipovolêmico e o sódio urinário está alto, acima de 40, significa que a válvula quebrou. A aldosterona falhou, e isso grita pra gente. Síndrome perdedora de sal cerebral, uso de diuréticos ou uma insuficiência adrenal primária. Agora, o grupo que mais cai em prova, os normovolêmicos. É aqui que mora a famosa síndrome da secreção inapropriada de ADH, a SIADH. É meio paradoxal, né? Se o corpo está secretando hormônio antidiurético sem parar, de forma inapropriada, ele não deveria reter água e deixar o paciente todo inchado? Por que diabos ele está normovolêmico? Olha que história fisiológica fantástica. Presta atenção. No começo, o excesso de ADH realmente retém água livre. O volume de sangue aumenta, causando uma hipervolemia. Quando esse sangue todo chega lá no coração, o átrio esquerdo dá aquela esticada. Essa distensão funciona como um alarme, disparando a liberação do ANP, o peptídeo natriurético atrial. Esse ANP desce lá no rim e obriga ele a jogar fora o sódio e a água juntos. Ou seja, o corpo sacrifica o sódio, que já estava baixo, só para corrigir o volume. O resultado? A água extra vai embora, o estado normovolêmico é mantido, mas o sódio despenca de vez. E tem um detalhe de ouro aqui para o plantão. A CHD é a campeã, mas a gente sempre tem que descartar 2 imitadores perfeitos antes de fechar o diagnóstico: o hipotiroidismo e a insuficiência adrenal secundária. No caso da adrenal, a falta do cortisol tira o freio, o tal do feedback negativo, de cima do ADH. Sem esse freio, a secreção de ADH vai lá nas alturas e cria um quadro clínico idêntico ao da CADH. Por fim, o último grupo da nossa investigação, os hipervolêmicos. São aqueles pacientes com as famosas síndromes edemigênicas. A gente está falando do cirrótico com ascite, do paciente com insuficiência cardíaca congestiva ou com síndrome nefrótica. A olho nu, eles estão cheios de edema, super inchados. Mas a verdadeira tragédia está rolando dentro das veias deles. Apesar de ter muita água no corpo, esse líquido vazou todo para o chamado terceiro espaço. Então, dentro dos vasos sanguíneos, o cenário é de desidratação severa, é uma hipovolemia relativa. O rim sente essa falta de sangue, entra em pânico e liga o sistema renina-angiotensina e o ADH para tentar puxar mais água. Só que essa água nova livre que entra acaba diluindo ainda mais o sódio sérico. É um ciclo vicioso terrível que perpetua a hiponatremia e só piora o inchaço clínico. Bom, a gente destrinchou todo o caminho. Vamos direto aos pontos-chave para as provas médicas. Para consolidar tudo na memória auditiva e amassar a concorrência nas provas do ENAD, o ponto crucial que a gente tem que levar daqui são essas 5 regras de ouro. 1. Glicose alta causa falsa hiponatremia com osmolaridade acima de 295. 2. Urina com osmolaridade menor que 100 não é doença hormonal, é só o corpo jogando excesso de água pura fora. 3. Se o paciente está desidratado e o sódio na urina está menor que 30, palmas para a aldosterona que está trabalhando certinho. 4. Um detalhe inesquecível: paciente com CADH não é inchado, ele é normovolêmico graças ao sacrifício do sódio induzido pelo ANP. E 5. O paciente hipervolêmico todo edemaciado está, na verdade, severamente seco dentro das próprias veias. E com isso a gente fecha o nosso caso, pessoal. É muito bom quando a gente entende o porquê de cada passo da fisiologia, né? Faz todo sentido. Agora, com esse mapa mental fresquinho na cabeça, como é que vai ser a sua investigação quando aquele próximo exame com sódio baixo cruzar à sua frente no plantão? Um grande abraço para todo mundo, continuem firmes nos estudos e até a próxima análise clínica.